A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Espaço Jovem. Vem comigo porque o programa já está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. O que é compulsividade? E a temperança, que é uma das características do fruto do Espírito em Gálatas 5:22, que também pode ser chamada de domínio próprio. Tem alguma relação com isso, com a questão da compulsividade? Por isso, nós vamos falar hoje sobre compulsividade versus domínio próprio. É uma conversa sobre como o autocontrole pode glorificar a Deus e hoje nós estamos tendo a honra de receber, ele já é daqui nosso, né, de casa praticamente, o presbítero Magno Rafael. Pai do Senhor, presbítero Magno. Pai do Senhor, presbítero André, é uma alegria estar aqui mais uma vez. Amém, glória a Deus. E para abrilhantar aqui o nosso programa, nós estamos recebendo também a nossa irmã psicóloga Ainoan Souza. Pai do Senhor, irmã Ainoan. Pai do Senhor, irmã André, é uma honra estar aqui participando dessa programação maravilhosa. Amém, glória a Deus. E também nós estaremos recebendo, veja que o programa hoje está recheado, né? Nós estaremos recebendo a nossa irmã nutricionista Magdala Souza. Pai do Senhor, irmã Magdala. Paz do Senhor, presbítero. É uma honra estar fazendo parte desse programa. E conosco está hoje também o cantor, né, Israel Ferreira. Não poderíamos deixar de apresentar. Pai do Senhor, irmão Israel. Pai do Senhor, presbítero, a todos que estão aqui. É um prazer novamente retornar a este lindo programa e cooperar com esse lindo trabalho. Amém. E também os músicos da área 3, né? Já vieram aqui no programa também, alguns, né? Deus abençoe. Pai do Senhor, músicos. Amém. Amém. Responderam forte dessa vez. Então, Amém. Na arquibancada, interagindo com a gente, fazendo perguntas. Estão tranquilos? Não estão nervosos? Estão bem, não é? Eu não fico tranquilo, zero bronca. Nós temos os jovens da área 58. Onde estão os jovens da área 58? Amém. Amém. Foi fraco. Amém. 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 Os jovens da área 61. Amém? Amém. Glória a Deus. Área 61, a Igreja Polo com portas, né? E lá na área 58, Córrego da Areia. Deus abençoe. Estendemos as nossas saudações aos respectivos coordenadores. Amém? Você que está em casa deve estar ansioso para a gente dar início à nossa conversa. É exatamente isso que a gente vai fazer agora, não é? A gente já vai começar perguntando ao presbítero Magno, a irmã Ainoan, a irmã Magdala, não é? Aos três, não é? As três visões. Hoje nós temos três visões diferentes aqui no programa, não é? Para a gente conversar um pouco. O que é compulsão? A gente já inicia logo de cara, assim, né? O que é compulsão? Presbítero Magno, irmã Ainoan, irmã Magdala, cada um na sua visão aí, né? Na visão teológica, né? O presbítero Magno aqui, na psicologia e na nutrição. O que é essa compulsão? Muito bem, queridos, a paz do Senhor mais uma vez. Eu queria aproveitar, presbítero, fazer menção ao nosso querido pastor presidente, pela oportunidade que nos concede poder estar aqui cooperando mais uma vez e também estar ao seu lado, né? Meu dirigente ali da unidade, é sempre bom. Eu queria até passar essa pergunta para as irmãs, que já faz a abordagem na área, mas não posso fugir, né? A compulsão, ela nos faz lembrar na linha teológica sobre um desgoverno, digamos assim. Enfim, acho que essa é uma palavra-chave. É uma palavra-chave porque a psicóloga ela vai apresentar melhor a questão mais científica do contexto, mas é impossível a gente não falar sobre esse lado transformador, né, que o crente ele passa, que damos o nome de regeneração. Então, o processo de conversão, né, a gente aceita Cristo. Depois que aceitamos a Cristo, vamos agora estar alinhados a um padrão de exigência. E é justamente aí que nasce a guerra, né? A guerra espiritual, o contexto que a gente enfrenta de compulsividade. E aí, trazendo essa questão, é justamente o que o inimigo ele tenta sequestrar, digamos assim, né? Aquilo que temos de liberdade, de espiritualidade, de santidade. Então, o alvo ali é justamente desconstruir a ideia da espiritualidade. Por exemplo, a gente percebe que uma pessoa que está iniciando, ela tem uma dificuldade, né, muito grande para entender por onde começar, né? E a lembrança, a memória, aquilo que se fazia antes, vem como gatilhos disparados, direto. Então a Bíblia vai nos falar em Gálatas 5,
22 e 23, falando sobre o fruto do Espírito. É interessante que o apóstolo Paulo ele menciona o fruto do Espírito não no plural, mas no singular. Sim. E falando de que essa metáfora, né, de fruto, por exemplo, o fruto ele não surge do nada. Então ele precisa ter uma árvore saudável, né, e precisa ter raiz. É os componentes necessários, obrigatórios para o crescimento, o surgimento de um fruto. Então a gente busca em Deus, né, busca em Deus essa maturidade, né? A gente busca em Deus este equilíbrio. Então eu diria que a compulsão, ela pode sim ser combatida por esse sistema inibitório que está desenvolvido no espiritual, buscando a Deus, estar perto de Deus. E é bom deixar claro de que não existe um nível de tentação maior do que as nossas forças, porque tem gente que usa esse escape, né? Eu não vou conseguir, eu não vou vencer. A carne é fraca. Né? A carne é fraca, eu não aguento. Mas não, você pode sim, você consegue sim. Então, eu acho que é colocar controle nesses impulsos, nessas compulsões e honrando a Deus de todo o coração. E aí a gente passa já para uma perspectiva já científica, né? Dentro da psicologia, irmã, o que a gente tem para falar sobre compulsão? Muito bem. A compulsão são padrões de comportamentos desregulados que nos fazem repetir ações conforme aquilo que muitas vezes nossas emoções, quando estão desreguladas, por exemplo, um momento ansioso, né, estamos ali em uma crise de pânico e daí temos padrões de comportamentos que são repetitivos e que nisso, né, é a compulsão. E daí o presbítero falou sobre o domínio próprio e eu trago na perspectiva da psicologia o autocontrole, né? E por mais que essas emoções desreguladas cheguem, há um autocontrole e isso é trabalhado por meio de psicoterapia, né? Há outras intervenções também que podem ser feitas para trabalhar aí essas compulsões. Então, biblicamente tem um viés, né, que dá para trabalhar essas compulsões e na perspectiva da psicologia também há esse controle também. Você tem que se autocontrolar diante dessas compulsões. Mas são comportamentos repetitivos. E elas se manifestam em diversos aspectos, sim, né? Sim. Comendo e tal, tudo mais. Tem a parte da alimentação, tem a parte de compulsões por compras, né? Também padrões também de repetições referente a redes sociais, à internet, que é muito visto, né, pela juventude. Isso. E são diversas compulsões que tem. Certo. E aí a gente parte para o aspecto da nutrição, irmã Magdala. A gente tem visto hoje em dia toda uma questão, as pessoas estão sempre falando sobre comer melhor, sobre se alimentar melhor, né? Sobre viver melhor de uma maneira geral. E aí as compulsões interferem diretamente nessa qualidade de vida da pessoa. Como é que o que a nutrição fala, né, sobre essa questão da compulsão, né, e tudo mais? Quero cumprimentar a todos novamente. É uma honra estar fazendo parte desse programa juntamente com mentes tão sábias, né? A minha irmã, a Inoã, e o presbítero. Já fazendo o link com o que o presbítero acabou de falar, e a Inoã também. A compulsão nada mais é que um hábito repetitivo. Se pegarmos a questão de vícios, por exemplo, seria um hábito não virtuoso. Então, pegando o gancho bíblico e ainda da psicologia, que são duas áreas que anexam bem com a nutrição, seria um meio que aquela pessoa conseguiu para suprir uma necessidade ou um desejo que essa pessoa tinha, talvez. A questão desse hábito repetitivo, no caso, a busca pelo prazer imediato, pode vir também anexado às mídias, o contato que aquela pessoa tem com outro influencer, digamos assim, e um famoso talvez, e acreditar que esteja ao mesmo nível que ele, aí talvez traga essa falsa
percepção de que você pode fazer aquilo porque aquela pessoa também faz, e às vezes os hábitos dessa pessoa não condizem com aquele mesmo hábito que a pessoa tem também, né, que esse jovem tenha. Então, a questão alimentar, algo acessível, onde você não tem a quem recorrer, e o alimento está na sua casa, você consegue encontrar um lanche, um fast food, quando quiser, né? Só ligar ali, mandar mensagem e você vai ter o acesso àquele alimento. Em tese mais fácil, né? Exato. Ele vai lhe preencher rápido, né? Como a senhora havia falado. E né? a questão também da desregulação hormonal, porque você não tem aquele controle, né? O hipotálamo, ele manda sinais para 2 hormônios, que é a leptina e a grelina, hormônios que são esses da saciedade e o da fome. Então, em razão dessa desregulação, você não tem noção de que já está satisfeito. Então, você busca querer mais para satisfazer aquilo que você nem tem noção do que seja. Que podemos vincular com algo espiritual também, ou algo psicológico, pode ser já um transtorno, já gera um transtorno. E isso faz link a outros transtornos também, a bulimia, que é bem famosa, e essas conexões são variadas, né? Como a Inoa disse, tem várias compulsões, né? Tanto a alimentação como também a busca pelo prazer em compras também. A gente pode já fazer uma conexão com a dopamina, né? A gente, acho que em todas as plataformas hoje se ouve falar em dopamina, né? Então, alimentar esse neurotransmissor dopaminérgico, que é a sensação de prazer, né? A sensação de prazer. A busca por esse prazer imediato, né? Sim. Então, nada mais é do que a compulsão alimentar é isso. É você ter episódios repetitivos com alimentos que te causem prazer, que são hiperpalatáveis, né? E daremos continuidade, né, a esses assuntos agora. Tem muita coisa, viu? Tem muita coisa. Acho que o pessoal ouviu muitas palavras e é interessante nesse sentido, porque a gente tem as especialistas aqui, especialistas, e talvez o pessoal tenha ouvido muitas palavras que o pessoal ouve na internet de maneira muito solta. E talvez seja importante a gente explicar aqui. A senhora citou a bulimia, né? Essa questão de a busca pelo prazer imediato e tudo mais, e o desgoverno, o descontrole, né? E a gente vai continuar a nossa conversa, assim, à luz das escrituras, né? Como é que a gente pode definir a compulsão e essa luta da compulsão e do domínio próprio, né? Como é que a gente aborda dentro das escrituras? Onde é que a gente vê isso? Exatamente, também dentro da palavra, né? Acho que talvez seja algo que o pessoal esteja perguntando dentro de casa, né, presbítero Magno? Presbítero, é muito bom ter esse assunto que é muito rico, né? Não só para o contexto espiritual, mas para o contexto social, né? A informação. Eu estava vendo o quanto essa questão de compulsão e impulsão, né? A impulsividade e a compulsividade. E aí, trazendo um paralelo, um contraste rápido, baseado no que ouvimos, o impulsivo, ele age naquele momento. É mais ou menos assim, não enxergar as consequências. Já aconteceu comigo, por exemplo, a médica chegar e falar, você não pode tomar refrigerante, né? Mas em um momento eu fui lá e tomei aquele refrigerante famoso, né? Só que isso vira uma recorrência por causa do momento. O gatilho ele é disparado e, por incrível que pareça, é sempre naquela mesma hora, né? Aquele momento de emoção, de crise que você está passando e você busca aquele prazer. Então a dopamina, né? Você vai ter aquele prazer. Virando uma recorrência, aí é que entra a compulsão. Por quê? O indivíduo que agora não era conhecedor da consequência, ele agora vai agir sabendo da consequência. E mesmo assim, ele faz, né? Então, à luz da palavra, o sábio Salomão vai dizer que, assim como uma cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Então, em primeiro lugar, a gente precisa enxergar essa necessidade de controle, né? De controle em todos os aspectos. O link que está aberto aqui é justamente essa distribuição de compulsões, né? Que existe para cada etapa, para cada aspecto da vida, um tipo de compulsão. Então, a gente percebe o apóstolo Paulo chamando Timóteo, por exemplo, exortando, né, justamente sobre desejos, sobre vontades,
Ele fala assim, toma cuidado com os desejos da tua mocidade. Veja que é um encontro de duas gerações. E é aquela coisa, é como se eu tivesse dizendo, tu não pode fazer o que dá na telha, né? Pois é, né? Exatamente. Porque o que o apóstolo Paulo queria transmitir para Timóteo? Primeiro, eu tive a tua idade. Eu tenho mais experiência. Então, assim, toma cuidado com o teu impulso de momento, porque é bom que se saiba que é comum a mocidade, né, o jovem, a moça, passar por essas etapas. Ninguém está livre do desejo, da vontade, né? A gente não pode esconder, ocultar essa ideia. O que é que a Bíblia está nos pedindo? O controle. Vamos aplicar melhor, uma disciplina, né? Isso. E Paulo vai falar sobre isso quando ele faz uma ligação acerca de um atleta, né? Porque o atleta ele tem alta disciplina, cuida do corpo, né? Somente os atletas de alto nível, exatamente, né? As Olimpíadas, isso, por exemplo. São provas disso. E que não é um preparo de apenas dias, de anos, que requer uma atenção de especialistas, de medicamentos, né? Estímulos, para que se cuide daquilo. Então, a mesma coisa é a pessoa que vive nesse âmbito, nessa esfera, que eu diria que é um ataque constante, né? Você, me permita, presbítero, por exemplo, a questão da tentação, o pecado, né? É bom que se explique nesse contexto, porque a consumação do pecado, ela não é um gosto ruim, porque não faria sentido, o diabo não vai apresentar uma coisa amarga, porque senão a sua presa iria fugir, não é isso? Então, vai apresentar aquilo que é atraente, aquilo que é bom, aquilo que é atrativo, para puxar. O que é que Deus está orientando para o crente, para a pessoa que está vivendo em espírito? Tenha cuidado, porque a consequência é mais dolorosa do que o gosto que momentâneo, que causado pela impulsividade que o pecado causa. A destruição do homem vem devido à sua consequência, né? E também a Bíblia vai nos dizer que o pecado, né, o salário do pecado é a morte, entre outras questões. Então, biblicamente, estamos vivendo em um combate, né? E para todas as áreas da nossa vida, no âmbito espiritual, Deus nos impulsiona a levantar armas espirituais para defender o nosso corpo espiritual. Amém? Amém. Inclusive, a gente já tem perguntas aqui na plateia, né, do pessoal. Cadê a irmã Gabriele Silva, da área 61? Onde ela está? Minha irmã Gabriele. Pode passar o microfone para ela? Vê logo 2. Pode perguntar, fica à vontade. Pai Senhor, amém. Como a cultura moderna influencia o consumismo e a compulsão? Eu acho que você iria fazer para a irmã Inoana, isso irmã é de Deus. Muito bom, inclusive, a pergunta. Na verdade, o poder midiático é um dos maiores influenciadores da questão do consumismo e da compulsão. Né, como Magdala também já trouxe, essa questão da mídia, é você precisar ou ter um padrão, né, que a sociedade definiu ou definiu para você. Então você vai lutar para se moldar a esse padrão. Então você vai querer cada vez mais seguir um comportamento que é definido pela sociedade. Então, se é a questão do corpo, então você vai querer, né, seguir aquilo para se identificar ao padrão deles. Então a mídia ela é muito forte com relação a isso, do consumo e consequentemente da compulsão. Então questão da internet. Então você quer cada vez mais estar ali por dentro daquilo porque a sociedade definiu aquilo para o jovem, como estamos tratando da juventude. Então é uma influência muito gritante.
Eu acho interessante porque toda a construção midiática, toda a construção das grandes redes de fast food, elas funcionam no sentido de trazer um comportamento compulsório. É óbvio que elas querem lucrar, né? Então a gente teria que fazer o indivíduo consumir. Exato. Né? Por exemplo, vocês têm, eu não vou citar as redes não, mas eu ouvi em algum outro momento, inclusive, mãe, uma outra irmã psicóloga mencionando aqui a questão das cores, né? Isso, irmã Magdala, a questão das cores influencia no consumo da alimentação. Você vai e você sente mais fome, etc. Né? Até a posição da prateleira, né? A propaganda. A propaganda. Né? Utilizar meios que façam com que aquela pessoa sinta-se ainda mais por dentro, né? Envolvido, né? A parte emocional, né? Quando você diz, mostrar famílias felizes, né? Tomando aqueles cafés da manhã cheios, a minha família, né? vai ser feliz também, eu vou pra lá. Sim. Aquilo vai me trazer felicidade, né? Esquece dos riscos. Esquece dos riscos. É só um adendo nessa questão. O quanto, falando de mídia, né, que a senhora mencionou, o quanto está sendo investido. Né? Por exemplo, existem disparos de marketing 24 horas. Hoje, com a inteligência artificial, né, esse é o nome, né, me corrija, faz esse disparo de acordo com o desejo do consumidor. Isso é uma coisa impactante para a sociedade. Por exemplo, o algoritmo ele vai identificar o gráfico do seu momento. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas assim, essas redes, né, que vende, né, as lojas, elas, do nada você está ali, aparece um anúncio, um comercial, levando a sua mente... Aparece assim, meio-dia, né? Pois, já pensou. E assim, o que é recomendável? Quando você olhar, sai desse corpo que não te pertence, orar, né? Mas assim, é interessante. Eu até comentei com as irmãs, digo, ora, uma nutricionista, psicóloga e um irmão fortinho, né? Mas assim, quem nunca... Não precisa falar do apresentador. Quem nunca, irmãos, disse assim, na segunda eu vou começar a dieta, né? Aí quando dá meio-dia aparece aquele prato de lasanha lá na tela, digo... É amanhã, né? Pois é, amanhã, né? Mas é isso. Então, o contexto social tem se preparado, né? O marketing tem se preparado fortemente para levar cada vez mais o consumismo desenfreado, descontrolado, desgovernado. E aí vem os danos, né? Sim, as compulsões, né? Pessoal, eu sei que a conversa está muito boa, né? Porque o pessoal está interagindo aqui, a gente está conversando, você está gostoso de falar. Sem compulsão, tá? Mas a gente vai de louvor agora, né? E logo em seguida a gente vai para o intervalo, mas você continua com a gente, não sai daí não. Já a gente volta, irmão Israel. Amém, vamos louvar o Senhor. Se você está passando por algum problema, seja qual for a dificuldade que você esteja passando, eu tenho uma notícia do céu para você. Jesus, Ele está vivo e Ele vive dentro de nós. E Ele pode limpar toda mágoa, toda mácula da tua vida. Se alegre porque Ele está vivo. Não vou mais chorar, porque toda a culpa Ele levou, meu pecado apagado está, foi naquela cruz, aleluia, que minha alma resgatou, sacrifício pra me libertar. Não vou mais chorar, porque toda a culpa Ele levou, meu pecado apagado está, foi naquela cruz que minha alma resgatou, sacrifício pra me libertar. Foi na cruz que Ele me deu toda a alegria que sonhei,
pela cruz me otorgou. Autoridade que busquei, essa cruz que hoje eu canto pra você, ó pecador. Pois também foi por você que Deus mostrou o seu amor. Está vivo, Cristo está vivo e vive em mim. Aleluia! Vou gastar a minha vida pra falar do seu amor. Com a minha voz quero alcançar onde não posso ir. Maravilhas venhas realizar através de mim. Foi na cruz que Ele me deu toda a alegria que sonhei. Pela cruz me otorgou a autoridade que busquei. Essa cruz que hoje eu canto pra você, ó pecador. Pois também foi por você que Deus mostrou o seu amor. Ele está vivo, vivo, vivo. Cristo está vivo e vive em mim. Eu vou gastar a minha vida pra falar do seu amor. Com a minha voz quero alcançar onde não posso ir. Maravilhas venhas realizar através de mim. Está vivo. Passos jovens, jovens no coração de Deus. E o Espaço Jovem já está de volta, graças a Deus, né? Hoje nós estamos falando sobre o tema compulsividade versus domínio próprio. É uma conversa sobre o autocontrole e como esse autocontrole ele glorifica a Deus. Você já viu que está extremamente interessante e a gente está recebendo hoje o presbítero Magno Rafael, psicóloga, a irmã Ainoan Souza e a nutricionista nossa irmã Magdala Souza também, né? Presbítero Magno lá do Tempo Central, irmã Ainoan, irmã Magdala de lá da filial em Saloá, não é? Estão nos dando a honra. Aqui a gente já vai para uma próxima pergunta. Você viu que a gente vinha falando muito sobre essa questão da sociedade, né? Ela forçar a gente de alguma forma a entrar nos comportamentos compulsivos por diversas questões, né? Mas aí a gente precisa perguntar também quais são os principais fatores envolvidos nos comportamentos compulsivos. E assim, como é que se relaciona com esse conceito bíblico de transformação da mente, né? A gente já pode perguntar aí dessa forma, né? Presbítero Magno, irmã Ainoan, irmã Magdala, fica à vontade, né? Muito bem. Eu me lembrei, presbítero, sobre essa questão. Alguns personagens na Bíblia, por exemplo, já sinalizavam essas questões da compulsão, né? E esses fatores serão bem discutidos e abordados pelas irmãs, mas falando aqui, o primeiro personagem, Jesus, né? 100% homem, 100% Deus. Em Mateus, me parece, capítulo 4, quando ele foi tentado, diz a palavra de que ele sentiu fome, mas não comeu, né? Mas não comeu. A gente vê um outro exemplo de Esaú, né, que ele teve uma compulsão tão forte por comer. Pelo contrário, ele sentiu fome e comeu. É verdade. A ponto de vender a primogenitura para o irmão. Veja como são decisões, atitudes da compulsão, né? A gente vê um Saul no início com um aspecto de bondade para com Davi, mas depois a gente vê um Saul compulsivo, obsessivo, querendo matar Davi. Qual é o fator aí, né? A inveja, o ciúme, aspectos sentimentais, né, que atingem o psicológico da pessoa. Então esses fatores são prejudiciais, repito, né, são gatilhos que levam as pessoas a tomarem decisões precipitadas, né, descontrole, e isso é tanto
eu vou voltar lá atrás, a palavra que eu usei sobre consequências, né? Em cada vida dessas pessoas que mergulharam dentro da compulsão, ou seja, o descontrole, eu falo nesse contexto de viver um momento, né? Eu citei Jesus, né? Tentado é o nosso maior exemplo de que ele disse que no mundo tereis aflições, iríamos lidar com essas questões, mas tenham bom ânimo, porque eu venci. Essa é uma mensagem forte para todos nós. Inclusive, o texto de Hebreus diz que ele em tudo foi tentado. Em tudo. Mas sem pecado. E sem pecado. Então, é possível. É possível. Eu abro um parênteses aqui. Reflitam, mentalizem as coisas. Tente ser um bom gestor. Administre bem. Porque essa é uma fase que é inevitável. E se você não tem um preparo espiritual, se no Antigo Testamento a gente vê recomendações, por exemplo, busque ao Senhor enquanto se pode achar. O apóstolo Paulo, trazendo esse segmento de desejo por Deus, né? Desejo por Deus, ele usa assim algumas expressões como orar sem cessar, né? Buscando a questão do corpo como sacrifício vivo, santo a Deus. Então, existe como, me permita, se eu acredito que é um sistema inibitório contra essas ciladas, ou essas tentações, ou esses fatores que implica todos os dias nas nossas vidas. É possível. E mano, essas causas, assim, são os principais fatores, assim, desses comportamentos compulsórios, né? Certo. Muito boa pergunta, inclusive. Há diversos fatores, né, biológicos, sociais, emocionais principalmente. E fazendo um adendo ao que o presbítero trouxe, né? Somos seres humanos e estamos vulneráveis a vivenciarmos momentos difíceis, onde talvez as nossas emoções possam chegar a uma desregulação. E nisso é importante a gente saber fazer a diferenciação entre o que é patológico, né? No caso, a patologia, tem até o transtorno, que é o TOC, né? Que eu posso trazer como exemplo, que causa um sofrimento onde é preciso, nós como seres humanos, entendermos que é necessário buscarmos ajuda, né? Entendermos, termos a humildade e reconhecer que somos seres humanos frágeis e precisamos buscar ajuda. E é ótimo também entender que, como cristãos, podemos encontrar isso na Bíblia também, né? O presbítero trouxe por meio de oração, né? São práticas que são terapêuticas, né? Não é terapia, mas são terapêuticas e podem nos ajudar no controle dessas práticas que talvez em um momento desregulado, né, faça ali com que a gente realize aquilo, que práticas que são para nosso prazer, né? Saciar aquele prazer momentâneo e daí a gente possa reconhecer, não, eu estou em um momento fragilizado, então o que eu posso fazer, né? Quais são as ajudas que eu posso pedir, seja no ministério da igreja, né? Como ele poderia me orientar, né? O importante é isso, a gente reconhecer que precisamos desse momento frágil de buscarmos uma ajuda. Se a gente só for ali realizar aquilo, né, tá ali aquela compulsão, não, eu vou fazer isso novamente, a gente precisa ter esse autocontrole e reconhecer que somos seres humanos e que precisamos, sim, naquele momento, de uma ajuda, né? O que eu posso fazer? Então, se for o ministério da igreja, ele vai orientar, não, busque uma ajuda psicológica, mas também, né, não esqueça da oração, do jejum. Então, ele vai nos ajudar e nos orientar nesses caminhos. É muito importante, mas saber que há sim a patologia, né? Há aquela patologia, se for o toque, né? Então, há o pecado, mas há a patologia também, né? Se você está ali, é uma pessoa com esse transtorno, é muito difícil a gente dizer, é um pecador, mas ele está em sofrimento. Então, como a gente pode ajudar,
A gente vai só, né, julgar. Não, vamos, né, trabalhar isso daí. Como é que a gente pode regular, né, para poder chegarmos a uma remissão. Exato. Inclusive tem até uma questão, porque as pessoas, quando elas entram nesse processo de crise e tudo mais, tal, acho que esse seria o termo mais apropriado, né? Tem muita gente que, por causa dessa compulsão, voltando àquela questão da comida, né? A pessoa desconta, né? Vai descontar naquilo dali e tal. Tem gente que come 5 barras de chocolate, sei lá, alguma coisa assim. Teria algum tipo sei lá, de alimentação que a gente pudesse recorrer nesses momentos e tudo mais, para tentar, assim, buscando ajuda espiritual, buscando ajuda psicológica e, com certeza, me alimentando melhor, eu poderia melhorar, não é? Perfeito. Vamos usar a Bíblia, né? Como somos jovens cristãos, vamos usar a Bíblia como base também, unindo com a ciência. Então, tem um versículo bíblico que fala justamente sobre isso, que eu poderia usar como citação neste momento, que assim como a comida é para o ventre é para a comida. Então, ele fala de forma explícita, porque você disse que há uma conexão, então há necessidade, o corpo ele precisa de algo. Você não vai simplesmente alimentá-lo, no caso, saciar a sua fome sem nutri-lo, porque também há uma diferença entre se alimentar e nutrir o seu corpo. Que a nutrição, no caso, ela seria vários fatores, aquela pesquisa que a gente faz, como eu estou na minha área, né? Você faz aquela avaliação do paciente de acordo com as suas necessidades energéticas para manter aquele corpo em homeostase, que é bem, né, se movimentando bem, de acordo com a fisiologia também, a neurobiologia também. E seguindo este versículo, o que eu posso trazer? A compulsão, embora muita gente fale que eu tenho compulsão por doce e acredite que aquilo seja uma compulsão, a gente tem na Bíblia um exemplo de gula também. É um pecado, mas a gula não chega a ser uma compulsão, porque a gula, por mais que você tenha esse episódio de comer sem cessar, mas ele tem a conscientização de que isso não me faz bem. Então, logo eu sinto prazer, mas não me fez tão mal assim. Eu sei que não me faz bem. Como em uma festa, um aniversário, a gente vai se confraternizar por meio social mesmo, influência de quem está presente naquele ambiente, você acaba consumindo mais do que deveria. E você entende, não me faz bem, mas só neste momento eu vou consumir isso. Já a compulsão, ela seria para te lembrar, ao finalizar aquele episódio, você sente uma angústia, uma tristeza, porque você sabe que não deveria, mas você faz aquilo porque não tem outro meio. Aí Noah citou que o meio mais convencional seria a terapia e a gente tem o lado espiritual, a oração. Entender por quê. E é bíblico, né? Examinar-se a si mesmo, entender de onde está vindo este problema e não descontar apenas na alimentação. O único meio para a gente vir com intervenção seria trabalhar com esse jovem de forma terapêutica, conversar, um líder espiritual, um dirigente do conjunto também, para ele poder entender. E graças a Deus hoje a gente tem essa orientação dos nossos líderes, né? Dos nossos pastores, que é justamente você orientar um jovem a buscar aquele profissional. E graças a Deus a gente tem essa parceria. E hoje mais ainda, né? Você busca aquele profissional, de acordo com o seu problema, a gente chega a tratá-lo com intervenção psicoterapêutica, com intervenção espiritual, quando há necessidade, não dentro do consultório, mas na igreja. Graças a Deus a gente tem as portas abertas aí para trabalhar juntamente com jovens, com orientações em grupo também. E em relação à compulsão, a gente também tem outros transtornos. Seria a bulimia, a anorexia. E esses transtornos, primeiro a bulimia, para fazer essa dissociação, ela tem como algo patognomônico, que seria algo que vai fazer você entender logo de primeira o que é que diferencia. A anorexia seria aquela falta de apetite, mas você recorre a algo para saciar aquele seu desejo ou correr para um objetivo. Citado no bloco anterior, os atletas, a gente tem algo que se chama ortorexia. É aquela busca o padrão de vida que se diz, né, o ideal, como foi falado, midiático, né? Sim. Aquele poder midiático, aquela influência, né? Olha, isso daqui é o corpo perfeito, então você tem que fazer isso aqui.
uma alimentação saudável. Então, você tentar ter esse controle pela sua alimentação seria uma compulsão, ortorexia. Você querer só se alimentar bem, eu tenho que fazer exercício físico. O contrário, né? Você contrário. Fica, louco, digamos assim, por se alimentar corretamente. Exatamente. Né? É o problema dos excessos, né? Você nem exatamente. pode exceder aquilo que é salutar ao seu corpo, nem aquilo que te faz mal, né? Você tem que ter ali um equilíbrio. É isso que a gente trabalha, a busca pelo equilíbrio. Você tentar encontrar isso, avaliar quais as suas necessidades, de acordo com a sua idade, de acordo com aquilo que você quer para a sua vida, e tentar unir o útil e o agradável e fazer com que você tenha uma vida saudável e ideal, né? Para a sua idade, digamos assim. Claro. E a gente já tem pergunta aqui, né? Por Helben Silas, da área 61. Cadê o irmão Helben? Ah, tá ali no canto. Amém. Pai do Senhor, irmão Helben. Eu gostaria de saber como manter o domínio próprio diante de um erro, um pecado que você comete de forma compulsiva. Olha aí. Presbítero Magno. Meu Deus. A gente vinha conversando um pouco aqui sobre as questões dos vícios, né? Isso, também, né? isso. À luz da Bíblia e tudo mais. Depois eu queria pedir permissão ao senhor, eu estou com algumas perguntas para... Não, fica à vontade. Mas respondendo, né, ao jovem, você falou sobre como lidar, é isso? Foi o que eu entendi? Sobre essa questão do desejo, da compulsão, a vontade, né? O destaque que a gente traz é justamente o fruto do Espírito, destacando o domínio próprio. À luz da psicologia, que já ouvimos aqui, o autocontrole, né? O domínio que você deve ter. Eu acredito, né, que a busca pelo espiritual é a ocupação primordial para você fugir desses ataques, desses desejos, dessas vontades. Temos exemplos de homens na Bíblia, por exemplo, que se dedicaram por completo à sua vida. Eu quero só lembrar que existe um conflito muito grande entre a liberdade e a disciplina. Você não pode deixar de ser jovem. Somos seres humanos. Temos que desenvolver, ser feliz, né? E aí é onde é que entra o domínio próprio. O apóstolo Paulo vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então sempre vai ter uma árvore chamada livre-arbítrio, né, dentro de cada um de nós. Então o Espírito Santo que habita em cada um de nós, ele vai nos comunicar, eu diria assim, levar, tocar, né? Olha, não faz isso. Não vai por esse lado. Infelizmente, as pessoas gostam muito de arriscar. E me permita falar, existem vários e-books aí sendo, né? Para você descobrir que vai dar certo, se arrisque. Né? Você vai cair. Confie no seu próprio coração. Pois é. Essas palavras de imagem, de efeitos, né? Que levam você, primeiro, experimentar o erro para desfrutar de uma alegria, tudo momentâneo. Percebe, presbítero, que lá com a velha serpente, a serpente ela usou justamente como alvo o entendimento de Eva. Exatamente. É justamente para inverter a situação, né? E eu quero concluir dizendo, fuja da aparência do mal. O que é que lhe faz levar a esse estado de tentação que está gerando talvez esse sentimento de culpa, essa compulsão? Fuja dele. É o celular, abra mão dele. É o seu notebook, abra mão dele por ali. Então seja um bom gerenciador desse conjunto de questões que levam você a uma compulsão, entendeu? E já a gente vai voltar para as perguntas e para as respostas aqui, que eu sei que vocês estão a fim de responder. Mas agora a gente vai dar uma pausa, porque agora quem vai responder são eles, tá certo? E a gente vai para o quadro de hoje, não é o primeiro quadro da gente, vocês já conhecem, que é o Quem Sou Eu? Roda a vinheta.
É isso aí, então vamos lá para a primeira dica, vai aparecer aí na tela, tela 1. A primeira dica, meu nome significa salvação de Jeová. E aí, já pensaram em alguém? Bem rápido assim e tal. Querem a segunda dica? Sim. Então vamos lá, tela 2. Exerci meu ministério durante o reinado dos reis Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Já sabe? Pode responder. Isaías. Tem certeza? Tenho. Como é teu nome? Jonathan. Jonatas. Jonatas o quê? Pereira. Tá bom. Quer a terceira dica ou deixa essa? Você pode colocar a terceira dica. Mas tem certeza, mas a resposta é essa, né? A resposta é essa. Tá, eu gostei. Tá aí. Só por causa disso eu vou dizer que você acertou. Mas eu vou botar a terceira dica. Né? Pertencia à Casa Real de Judá e a tela com a resposta, o profeta Isaías. Isso aí. Muito bem. 1-0 para a área 58. Vamos para a área 61. Tá certo? Vamos lá. Preparados? Posso dar início? Então vamos lá. Tela aí com a primeira dica. Perguntei o nome de um anjo. E aí, foram poucas pessoas na Bíblia que perguntaram o nome de um anjo assim. Intimidade, né? Um anjo. Já querem responder? Vou chutar, não? Quer a segunda dica, então? Tá bom, então eu vou dar a segunda dica. Perguntei, a primeira dica na tela 1, perguntei o nome de um anjo. Depois, pois recebi uma grande promessa da parte de Deus. Como? Zebedeu, o pai de João Batista. Quer a terceira dica? Pronto. Tá bom, depois quando o senhor falar, tu fala mais pertinho assim para ouvir, tá certo? Então, a primeira dica é perguntei o nome de um anjo, pois recebi uma grande promessa da parte de Deus. E a tela 3, fui o pai de um nazireu. Olha aí. O pai de Sansão. Como? O pai de Sansão. Pode falar aí. Manoá. Vocês se complementaram, né? Porque ele disse o pai de Sansão. Eu ia dizer, sim, mas é o nome do pai de Sansão. É Manoá. Muito bem, é isso aí. Tela com a resposta, Manoá, pai de Sansão. Tá, então vamos lá, tá 1-1. Muito bem, tá acirrado hoje. Aí, tá acirrado. Eles acertaram tudinho, viu, produção? Vamos lá. Agora eu vou deixar à vontade para quem souber primeiro responde, tá certo? Ou da área 58 ou da área 61. Tela 1. Meu nome significa graça de Deus. Alguém quer arriscar já? Alguém? Segunda dica? Vamos lá. Jesus chamou a mim e a meu irmão de Boanerges. Eita, agora ficou fácil. Agora ficou fácil. Ainda não sabem não? Não querem não? Então eu vou testar, vocês vão esperar a terceira. Mas eu fui o discípulo que ele amava. João? Pega aqui o microfone. Vamos lá. João? Tem certeza? Aham. Tu falasse assim, então. O apóstolo João tá aí com a resposta. Muito bem. Como é teu nome? Aline. Aline Da Silva. da Silva. Aline da Silva acertou. 2-1 para a área 58, mas fique tranquilo, viu? Fique tranquilo. Que a gente ainda tem um próximo bloco com uma próxima, um próximo quadro, tá bom? Aí vocês podem tirar a diferença. Mas não fique com raiva não de ninguém. Vamos de hino, né? A gente vai de louvor com o cantor Israel Ferreira e depois a gente vai pro intervalo. A gente volta rapidinho. Sai daí não, fica aí sentado. Louva com a gente e que daqui a pouco a gente volta. A experiência pessoal, por isso eu vou vivê-la intensamente. Eu não sei o que você está passando neste momento, que você está assistindo, mas viva a experiência que Jesus tem te dado. Esse momento vai servir de aprendizado para ti, porque o que Deus tem contigo é muito maior do que você imagina. Aleluia. Há um projeto de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Há uma promessa de Deus. Aleluia. Há um algo novo eu senti, e eu vi chegar pra mim o Espírito Santo. O que é que ele fez? Mudou meu jeito de viver, um crente diferente ser. Ele me fez, aleluia. Aí eu percebi que o meu ser tinha mais sede do Senhor,
e assim a ele orava mais. Oh, chegou enfim aquela unção que meu coração estava esperando pra ter mais paz. Ele pode te dar paz, muita paz. Firme eu estarei naquilo que abracei. Eu prometo, Senhor, não vou voltar atrás. Aleluia. Eu sei que é algo tão real que o Pai me faz sentir. A experiência é pessoal, por isso vou viver lá intensamente daquilo que está no coração. Eu não devo abrir mão. Eu quero é transferir. Ah, se você sente que o Senhor com seu espírito mudou todo o seu jeito de viver, não abra mão do que sentir, pois foi o céu que se abriu e veio a bênção. Ah, o que alguém pode fazer em relação ao que você já recebeu do eterno Pai? Se o condenarem como réu, o que é que faz? Seja mais firme, mais fiel e vai em frente, vai em frente, vai em frente. Firme eu estarei naquilo que abracei. Não vou voltar atrás, eu não vou, não vou, não vou. Eu sei que é algo tão real que o Pai me faz sentir de manhã, de tarde, de noite. Eu sinto Ele todo dia. A experiência é pessoal, por isso vou viver lá intensamente daquilo que está no coração. Eu não devo abrir mão. Firme eu estarei naquilo que abracei. Faça essa promessa para o Senhor. Eu não vou voltar atrás. Pode vir, Senhor, a ansiedade, pode vir a depressão, pode vir a compulsividade, pode vir as emoções externas querendo abalar a minha fé, Senhor. Mas eu prometo que eu vou ficar firmado em Ti. A experiência é pessoal, por isso vou viver lá intensamente. Aleluia, aleluia. Daquilo que está no coração, eu não devo abrir mão. Eu quero é transferir. Ouvir-me, Passos jovens, jovens no coração de Deus. É isso aí, o Espaço Jovem já está de volta e nós já estamos no nosso último bloco, né? E eles ficam chateados sempre, toda vez. Nós estamos num programa muito interessante aqui, falando sobre um tema muito importante, né? E estamos contando com a presença hoje do presbítero Magno Rafael, da nossa irmã Ainoan Souza, da nossa irmã Magdala Souza também, psicólogo e nutricionista, né? E nosso presbítero
Magno aqui também. O tema de hoje é compulsividade versus domínio próprio e a gente já vai dar continuidade à nossa conversa, não é? E a gente já quer perguntar assim, como é que o estresse e os traumas eles influenciam os comportamentos compulsivos? E aí a gente já pode pensar também, né, como é que a fé pode desempenhar o papel de ajudar a gente a superar isso, ou até melhorar de alguma forma. O estresse, ele nos faz com que buscamos, né, faz o ser humano buscar um prazer imediato em algo. Então, quando você está ali estressado ou com uma desregulação emocional, você vai querer descontar em algo. Então, você vai descontar em si mesmo, né? Você não pode pegar outro indivíduo e bater nele ou forçar ele a comer algo ou realizar alguma atividade. Então, você vai jogar isso para você mesmo. Então, se for na questão da alimentação, então você está ali em um momento estressado ou ansioso, então você vai querer, de alguma forma, a compulsão, né? Você vai querer ali trazer para você mesmo. Uhum. É uma fuga, né? Uma fuga. Né? Então, tem os traumas também, né? Tem os traumas. Do passado e tal. Isso, também. Talvez se for um trauma que remete a algo desagradável, também, então você vai querer descontar em si mesmo. Por que eu realizei isso? Por que aconteceu isso? Então vai vir essa compulsão em algo. Por mais que após, né, chegue a culpabilização, você vai se culpar ali, porque eu fiz isso novamente, mas você vai lembrar daquilo anteriormente que aconteceu. Mas por que eu fiz isso? Então eu mereço, né? Então eu vou ter que descontar isso em mim mesmo. Por isso que tem a questão do domínio próprio ou do autocontrole. Né? Você vai ter que relembrar aquilo. Eu realizei aquilo, mas pela visão cristã. Deus me perdoou, né? Eu orei, jejuei. Então, por que realizar isso novamente? Então, vem a reestruturação cognitiva. É você analisar os seus pensamentos. Tá, aconteceu isso, eu fiz isso, mas, né? Eu já orei, trazendo para nós cristãos, tá? Fazendo um adendo, como cristãos. Claro. Eu orei, então Deus me perdoou. Então, por que eu estou descontando isso em mim, né? Será que tem outros meios para que eu possa não realizar isso? Então, sim. A fé, nesse sentido, ela ajuda na recuperação, né? Isso. Exercer essa prática, né? A fé nos leva a esses caminhos. Já falamos aqui sobre o buscar a Deus, obviamente, mas aproveitando esse contexto, né? O serviço à obra de Deus, manter sempre a mente ocupada, né? Nesse aspecto, eu acho que a troca de mecanismos, né? Hoje existe, e eu queria já aproveitar, sobre o vício, né, das telas, onde que se desgasta muito tempo. Eu vi uma estatística que uma porcentagem, né, da economia do país se destina a bancas de apostas. Então, assim, cerca de 12 bilhões de reais sendo injetado ali a uma questão que causa danos, né? Causa danos. E então essa questão de substituir, né? Leitura, né? Óbvio, a Bíblia, mas outros livros que também possa criar uma nova dinâmica, um novo comportamento, e você vai aos poucos se afastando daquilo que lhe leva para uma compulsão, né? Eu queria aproveitar, presbítero, e fazer uma pergunta, né? A psicóloga, a nutricionista, em questão à compulsão, esse sentimento de culpa que a gente recebe, né, no meio da compulsão, é possível desenvolver a depressão na compulsão? Né? E para a nutricionista, eu queria perguntar sobre uma questão que está muito sendo apresentada atualmente, que é o jejum intermitente. Então, quais são os benefícios e os malefícios? E por que a gente pergunta? Porque a gente jejua também, né? Então, como aplicar essa prática espiritual e como identificar os malefícios? Porque no contexto do que se vende aí, né? Emagreça 20 quilos em 15 dias. É o sonho de todo mundo, né?
Então, com a resposta, né? Ótimo. Pensamentos compulsatórios, eles tendem a nos trazer a culpa, inicialmente, né? Após a realização daquela prática, a gente vai se sentir culpado. Então, automaticamente, quando o ser humano ele se sente culpado, ele tende a se isolar, né? Não querer aquele convívio, porque ele vai sempre se sentir com a sua baixa autoestima, obviamente, e sempre se achando incapaz. Por que eu fiz isso? Por que eu realizei isso? Então, sempre o outro não vai me olhar com um olhar comum, né? Mas aí vem os pensamentos intrusivos, né? Nossa, todo mundo sabe o que eu fiz, o que eu pratiquei, então eu sou o pior, né? E sim, é possível vir episódios depressivos. Você vai querer se isolar, não vai querer ir à igreja como costumava, porque talvez alguma prática, né? Você se autodenominou um pecador, o pior. Então, tem sim a ter episódios depressivos. Mas a partir disso, você pode buscar ajuda. E é importante buscar ajuda. Não quer dizer que somos piores porque buscamos ajuda. Vai lá, né, no dirigente, no pastor, no líder. Olha, aconteceu isso. Obviamente de forma sigilosa, né? Porque a gente sabe que sim, há esse sigilo de confessar algo. Então diz, né? Olha, eu preciso de ajuda. Às vezes nem é algo extremo, mas a nossa mente ela é tão frágil que ela torna algo tão extremo. E é importante a gente reconhecer isso para não chegarmos à depressão, né? Não é um pecado a depressão, é comum. A gente sabe que em certos momentos não dá para controlar isso, mas há sim meios para a gente não chegar a isso, né? Que talvez seja até melhor do que você precisar remediar a situação, né? Prevenir ela seria o melhor caminho nesse caso, né? Perfeito. Já pegando um pouquinho do que o senhor acabou de falar, essa questão do pegar um hábito e construir outro hábito sobre aquele hábito. Porque a gente já ouviu falar diversas vezes que é difícil você excluir o hábito. A única forma é construindo outro hábito no lugar daquele. A gente pode falar que o jejum, sim, ele é benéfico, mas para quem? Quem é que quer saber se é benéfico ou não? Né? Porque você pega um jovem que, olhando ele em relação às características biológicas, ele precisa daquele alimento durante determinada hora. E o fracionamento é essencial para aquele jovem. Então não tem como a gente retirar o alimento daquele jovem por longo período, porque qual que é o problema que vai acontecer? Letargia, essa fraqueza, né? Pode ser fazer com que aquele jovem até venha desenvolver uma compulsão por um certo alimento. O primeiro alimento que ele avistou, ele sentiu prazer porque passou muito tempo sem se alimentar e associa que aquele alimento específico vai trazer um benefício, um prazer. É chamado efeito rebote, é isso? Tem um efeito rebote também, porque já é outra coisa, né? Você está em busca de um objetivo, você passa a fazer uma dieta restritiva durante aquele período e depois você para. Agora eu estou bem, cheguei no meu objetivo, vou parar. E vem tudo novamente. O ganho de peso também, o sentimento de letargia pode retornar, porque é um conjunto, né? Tanto a gente trabalha uma questão do sono, a questão espiritual, porque o ser humano ele é biopsico-socioespiritual. Você trabalha a parte social, trabalha a parte biológica, você trabalha essa parte espiritual que é muito importante para um ser humano, porque nem só de pão viverá o homem. A gente precisa da parte espiritual também para trazer esse fortalecimento da parte psicoterápica também, para trazer, além do fortalecimento espiritual, você vem com essa base neurobiológica, juntando a neurobiologia com a nutrição. E aí a gente já pode ir para uma pergunta por Maria Alice, da área 58. Elas já estão querendo perguntar aqui, gente. Vamos lá, Maria Alice, Pai do Senhor. Senhor, eu queria saber de que forma a compulsividade pode afetar o nosso relacionamento com Deus. Olha aí. Bem pertinente, né? É claro que eu estou sempre usando esse termo, né, da consequência, porque precisamos ter essa diligência, né, do pensamento, né,
das atitudes, como proceder, que não adianta, como eu já falei lá atrás, primeiro experimentar, ou arriscar, ou se lançar aquilo, sem antes entender, né? A consequência de fato machuca a pessoa, por isso que vem esse sentimento, né? Meu Deus, o que eu fiz? Né? Existem alguns pontos para serem observados. É claro que Deus ele nunca vai se agradar com a prática pecaminosa. É uma questão de mandamento. Deus ele fez isto, falou para Abraão, passou para as suas gerações e as suas descendências. E o povo de Israel teve consigo essa mentalidade. Não podemos pecar contra Deus. É claro que tem uma relação das exigências de Deus. E todas as vezes que o povo fugiu deste princípio, Deus apresentou uma pedagogia de juízo. E aí é que entra a questão. Joel, no capítulo de número 2, ele pega a buzina, né? É meio que Deus apresenta uma válvula de escape. Qual é a válvula? Arrependimento. Perceba que o texto é muito claro. Não rasgue apenas a veste, né? Mas rasgue o coração. Arrependimento é isso. Errou, pecou, está se sentindo mal, porque nos sentimos mal realmente. Mas se levante, busque ajuda, seja ela na área da psicologia, da nutrição, espiritual, busque ajuda. Então, o que Deus está passando como lição prioritária nesse aspecto é que a consequência dessa atitude, desse comportamento é pesado. E você tem várias alternativas para escapar deste momento sofredor. Amém? Amém. E é arrependimento de fato, não Exatamente. é só aquele amargor. Exato, arrependimento. Porque às vezes a recorrência é uma coisa terrível. Você precisa entender, em primeiro lugar, que você é barro e Deus é o oleiro. Isso não significa também falar de que, então, por natureza pecaminosa, eu posso pecar, depois Deus me aceita. Não é isso. Deus perdoa ou não perdoa? Perdoa. Só que a consequência é o que Deus está trazendo como evidência. Fujam, corram, porque isso pode matar vocês. Amém. Glória a Deus. E já tem pergunta. João Vitor, da área 58. Pai do Senhor, João Vitor. Amém. Pai do Senhor. Minha pergunta é, o domínio próprio é desenvolvido por um esforço ou um fruto exclusivo da ação do Espírito Santo? Olha aí. E aí? Você pode responder para ele também. Eu estou só apresentando. Eu vou só falar uma questão e vou passar para as irmãs. Eu diria que o domínio próprio é um processo que leva tempo. Né? Eu aprendi que a experiência ela vai gerar maturidade. Né? Então, quando a gente passa por um processo e aquele processo foi doloroso, a gente nunca quer voltar por lá. Por quê? Porque alguma coisa vai lhe informar que aquilo dali foi prejudicial. E essa é a ideia que Deus leva para a gente. Eu vou repetir novamente. Fugir da aparência do mal. Veja as expressões. Ciladas. É sempre uma coisa oculta, né? É uma armadilha. Então, aprenda com o erro. Porque é justamente nessa reconciliação, nessa reconstrução espiritual, que você vai começar a entender o valor do domínio próprio. Eu não vou por ali porque faz mal. Eu não vou assistir isso aqui porque isso vai me distanciar de Deus. Eu não vou comer, né, com excesso porque isso vai me fazer mal. Então, é importante você nutrir esse domínio próprio, a prática dela, exercer mesmo. E eu aproveito dizendo para vocês, sejam ousados de tomar atitudes de fuga, né? Não tenha medo não de recusar. E a gente aprendeu recentemente no Congresso de Adolescentes, né, que Moisés recusou e hoje está tendo, como que se fosse uma timidez em recusar.
Porque às vezes é público, né? Eita, não vou falar que eu não quero, né? Entendeu? Um convite público. Vamos comigo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas o seu posicionamento, a firmeza, a recusa, independente de quem vai aceitar ou não, é um direito de escolha sua e que vai agradar a Deus. É isso aí. Inclusive, a gente já vai para as perguntas aqui agora. Eles vão aceitar responder, tá? Só nesse momento aqui agora. As irmãs estão aqui para responder. A conversa está muito boa, né, gente? Mas a gente vai fazer essa pausa só para a gente fazer, passar para esse quadro, que é o Quem Disse a Quem. Vamos lá? Esse quadro já é conhecido aqui do público do Espaço Jovem, né? A gente vai falar uma frase e vocês vão dizer quem disse essa frase e a quem foi que ele falou essa frase. Pode ser só quem disse, tá certo? Foi quem disse a quem. Então vamos lá, a gente vai começar o nosso quadro. Quem é que tá ganhando? Tá, Área 58. Então vamos começar com a Área 61, né? Começando, tela aí com o primeiro versículo. Quem disse a quem? Certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Quem foi que disse essa frase? E a quem disse essa frase? Vou falar mais aqui, eu dou a resposta. Meu nome é Gabriele Silva e eu acho que pode ser Moisés e Arão. É isso aí. Então, eu vou passar, tá certo? Já que vocês não estão acertando essa daqui, eu vou passar a próxima resposta, mas só respondendo a vocês, tela aí com a resposta. Manoá disse a sua mulher. Olha aí. Eu disse que vocês já sabiam, né? Eu disse que vocês já sabiam. Mas vamos para a tela. Então ninguém pontuou, tá certo? Ninguém pontuou, continua 2-1. Tá? Então vamos para a tela com o versículo. Quem disse a quem? Qual é a tua petição? E se te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará ainda até metade do reino. Misericórdia, mulher. Eu nem terminei de dizer. Mas O rei Assuero. Calma. Deixa eu ver. É porque ainda tá 2-1. Vamos lá. Diga lá. O rei Assuero disse para sua rainha Esther. O rei Dário. Não, o rei Assuero disse. Assuero. Disse para Esther. Tá bom. Tá certo. Ela ficou tão assim. Tá certo. Aí tela com a resposta. O rei Assuero disse a rainha Esther, né? Esther 5:6. Amém? Vamos lá. Agora vem para a Área 58, tá certo? É a chance de vocês terminarem vencedores, tá bom? Se ninguém souber também, então vai terminar empatado. Tela com o versículo, quem disse a quem? Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ele disse a Ana. É isso? Tem certeza? Querem tentar outra resposta? Pai do Senhor. Amém. Como é teu nome? Irmão Tiago. Jesus para o Gadareno. Olha aí. Tem certeza, irmão Tenho Tiago? certeza. Tá certa a resposta. Tela aí com a resposta, né? Jesus disse ao homem que tinha um espírito imundo, gadareno, né? Marcos 6:19. Muito bem. Ficou 3-2, né? Mas não fique chateado, não. Vocês voltam no próximo programa, ficou chateado. Não fique com raiva do amiguinho, não. É todo mundo amiguinho aqui, tá? É isso aí. Então a gente já participou, né? Interagiu aqui. A gente está caminhando para a finalização do programa. Então a gente queria agradecer a você, mas antes disso a gente vai orar, né? Para finalizar, convidar o presbítero Magno para fazer essa oração pela gente, orar pelas pessoas que estão em casa, às vezes passando por aquilo que a gente conversou tanto hoje, né? É isso. Vai fazer essa oração. Vamos orar a Deus. E eu creio que Deus falará ainda mais aos nossos corações, se clamarmos a Ele. Amém? Amém. Querido Deus, Pai bendito, queremos Te louvar, Senhor, pela Tua bondade, Tua misericórdia. Eu quero, Senhor, ser grato a Ti, porque a Tua mão tem nos sustentado, tem nos livrado de todo o mal. Esse instante eu quero me dirigir, Senhor, em prol das famílias, em prol, Senhor, dos jovens, adolescentes, que por certo vivem momentos difíceis, mas o Senhor é poderoso para ajudar, o Senhor é poderoso para trazer alegria, sentimento de paz no interior de cada um deles. Aqueles que estão aqui, Senhor, os que estão nos assistindo também,
seja aqui em Pernambuco, em outra região do país, até mesmo em outros países. Senhor, dá um abraço na alma, vai abençoando grandemente. Te apresentamos, Senhor, o anjo da igreja, o nosso querido pastor presidente, onde quer que ele esteja, seja alcançado por Ti. Também, Senhor, esta programação, a Rede Brasil, presbítero André, as irmãs que aqui estão, Senhor, ocupando esse papel tão importante de informação, de conceitos, vai ajudando. Te apresentamos, Senhor, os jovens, os adolescentes que aqui estão presentes, recompensa-os com as Tuas bênçãos. Pai bendito, te peço, Senhor, te rogo essas bênçãos para a glória do Teu santo nome, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Nós agradecemos muito a sua audiência, você que esteve aí nos acompanhando. Deus abençoe. Em nome de Jesus, você é sempre muito especial para nós. Queremos agradecer a todos e queremos enviar um agradecimento especial e a nossa congratulação, né? A minha esposa, ela não esteve aqui hoje, já está em fase final da gravidez. Os irmãos devem ter visto em alguns outros programas, né? A barriga estava bem grande, né? E Samuel está para nascer, então Deus abençoe. Quero mandar aí uma saudação para minha esposa, para Samuel e para Natan, que eu também não posso deixar de mandar, né? Mas queremos agradecer também aos nossos convidados especiais, né? Rapidamente ainda dá tempo de fazer esses agradecimentos. Presbítero Magno, que está sempre conosco. Deus abençoe, meu amigo. Amém, presbítero. Muito obrigado pela presença. Fique à vontade para as considerações finais. Amém. Uma alegria muito grande poder retornar aqui ao Espaço Jovem, também ao nosso querido pastor, né? Pela oportunidade, toda a equipe que produz esta programação, que é de bênçãos. Aproveito o ensejo de enviar saudações também à minha família, a irmã Leidiane, minha esposa, a minha filhinha Maria Laura, que está, por certo, nos assistindo. Deus abençoe grandemente. Amém. Irmã Inoã. Amém. Quero de antemão agradecer, né, ao presbítero André pela forma agradabilíssima de nos receber. Muito obrigada. Agradecer ao nosso pastor presidente pelo apoio à juventude da IADPE, sempre nos apoiando, né? Quero agradecer aos meus pais, o pastor evangelista Moses Lima e a irmã Alzeneide Lima, que sempre nos apoiam, inclusive nos trouxeram. Muito obrigada pelo carinho, pelo apoio. Aos nossos companheiros, o presbítero Magno e Magdala, né? Muito obrigada. E aos músicos e à juventude, que vocês continuem firmes e fortes, que Deus tem muito a proporcionar na vida de vocês. Amém. Amém. Bom, Magdala. Também quero agradecer, como a Inoa falou, né, a todos aqui presentes, aos jovens, aos músicos, aos presbíteros. Foi um prazer estar com vocês. Quero agradecer ao nosso pai, por que não dizer avô, pastor presidente, que a gente tem um enorme carinho por ele, pela irmã Judite, aos meus pais, ao pastor Lozes e à irmã Zeneide. E ao Daniel, que está chegando na família agora. Eu sou grata a Deus por ele, por tê-lo em minha vida. E a gente sabe que para um jovem é muito importante ter essa parceria, né? Encontrar alguém que chegue para complementar na sua vida. Amém. E para cumprir o propósito de Deus, né? Eu sou grata a Deus dessas orações de todos. E aos jovens, que Deus continue abençoando vocês, que Deus tem muito a fazer na vida de vocês. Amém. Queremos, por extensão, agradecer também a todos os jovens que compuseram a nossa plateia aqui neste momento. Deus abençoe em nome de Jesus os jovens da área 58 e da área 61. Estão felizes? Sim! Amém, estou feliz de verdade. Deus abençoe, viu? Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês são mais que especiais para a gente, né? Queremos agradecer aos músicos, por fim. Deus abençoe os músicos da área 3 e ao cantor, nosso irmão Israel Ferreira. Deus abençoe Israel. E aí já com a oportunidade para louvar a Deus. Amém? Quero agradecer ao nosso pastor presidente pela oportunidade de estar mais uma vez aqui cooperando na Rede Brasil Comunicação, e mais uma vez no Espaço Jovem. E eu passei por várias fases aqui, vim adolescente, vim jovem, hoje sou casado. Quero mandar uma saudação para minha esposa, para minha família e para o meu filho, Benício, de 1 ano e 4 meses, que ama música, ama assistir o pai, e que Deus continue abençoando a todos e aos jovens. Sigam firmes, Deus tem um plano e um projeto na vida de vocês, amém? Fiquem firmes, que Deus continue abençoando. O presbítero Rafael, sempre é bom revê-lo, um amigo. E as irmãs, Deus continue abençoando vocês, amém? Vamos louvar o Senhor. Rumo ao novo tempo.
Tempos difíceis estamos vivendo, já está perto o fim. As profecias estão se cumprindo, Jesus em breve há de vir. Mas aqui estou eu, pronto a ouvir o som da trombeta ecoar. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Quero sua face contemplar. Vou seguindo rumo ao novo tempo, meu destino é Sião. Quero contemplar o meu Deus, meu Deus. Vou seguindo rumo ao novo tempo, nada pode me deter aqui. Meu desejo é subir. Vou seguindo, vou seguindo rumo ao novo tempo, meu destino é Sião. Quero contemplar o meu Deus, meu Deus. Vou seguindo rumo ao novo tempo, nada pode me deter aqui. Meu desejo